Rádio Piauí. Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. E você já sabe, quem está aqui comigo no estúdio é a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu. Oi, gente. E o editor do site da Piauí, José Roberto Toledo. Fala, Toledo. Opa! É forçoso reconhecer que temos nossas cotas de participação em la consolidação de régimen ilegal e ilegítimo em Venezuela. Nós já estamos em clima pré-carnavalesco, nem tanto porque as habilidades momescas aqui, pelo menos deste apresentador, não são das melhores, mas temos uma boa e uma má notícia para os nossos ouvintes. Vamos começar por qual, Malu? Pela má? Pela má primeiro. Supostamente má. Puxados pela Malu, nós entramos no clima momesco e não vamos ter programa na semana que vem, vamos emendar o carnaval. Então o Foro de Teresina volta na semana Essa é a boa notícia, né? do carnaval. Essa supostamente é a má, eu tô achando que... Você acha que o pessoal vão gosta comemorar, da gente, eu acho. né? Entendi. Enfim, mas vai estar todo mundo se esfalfando na avenida, não vão sentir falta da gente. Cantar o hino nacional não é constrangimento, não. É amor à pátria. Slogan de campanha foi o erro. Reconheci, tirei imediatamente. A boa notícia é que nós teremos a Maratona Piauí especial sobre podcasts em parceria com a Rádio CBN. Vocês podem ir reservando a data de 11 de maio. Vai ser aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Moreira Salles. A curadoria da maratona é do nosso Toledo, aqui presente, e da diretora do Foro, Paula Scarpim. Por enquanto é isso. Em breve a gente dá mais detalhes da programação para vocês. Mas vai ser bem bacana na parte que a Paula fez. A minha, mais ou menos. Tá certo, a modéstia. Tá querendo confete. É carnaval, é lógico. É carnaval, confete. Vocês não entenderam? Toledo. Esse meu erro de postura, né, de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, né, isso é um vício. Bem, vamos aos assuntos do foro de hoje. No primeiro bloco, falaremos sobre a crise na fronteira da Venezuela e da participação brasileira. No segundo, nós vamos dedicar a produção hortifrutigranjeira, Toledo, as batatadas de Vélez Rodrigues e as últimas do Laranjal do PSL. Por fim, no terceiro bloco, vamos falar do depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ao juiz Marcelo Bretas e os últimos embates entre o judiciário e o executivo no país. Vem com a gente. Bem, a Venezuela vai se desfazendo e a situação política continua encalacrada. De um lado nós temos Nicolás Maduro, ainda apoiado por parte expressiva das Forças Armadas, herdeiro de Hugo Chávez. De outro, o autoproclamado presidente Juan Guaidó, legitimado por mais de 50 países, entre eles o Brasil e os Estados Unidos. As sanções impostas pelo Grupo de Lima, criado em 2017 com o objetivo de pressionar para o restabelecimento da democracia na Venezuela, as pressões isolaram ainda mais Maduro, que reagiu, fechando a fronteira da Venezuela com o Brasil e rompendo relações com a Colômbia. A fronteira lá já estava fechada. No último fim de semana, houve uma série de conflitos, 4 mortos, a situação se deteriorou, não se sabe qual será o desfecho. Me chama a atenção, Toledo, e eu passo a bola para você, que no meio dessa confusão toda estava lá o presidente do Paraguai, o presidente do Chile, o presidente da Colômbia e o presidente do Brasil, Hamilton Mourão. Ah, o vice, desculpa. Não, Bolsonaro, De facto. ao longo dessa semana toda e dos dias mais agudos dessa crise, simplesmente sumiu do noticiário. Bom, quando o assunto é de gente grande, vai o vice. Essa parece ter sido a principal mensagem desse encontro em que o Mourão decidiu o que o Brasil ia fazer em relação ao vizinho problemático que se tornou a Venezuela. Por quê?
há uma pressão clara dos Estados Unidos para levar esse conflito às últimas consequências, eventualmente até transformá-lo num conflito militar. Pelo menos a retórica americana é uma retórica inflamada e não afasta essa possibilidade. Mike Pence, o vice-presidente, o secretário de Estado, Defesa, o assessor de assuntos internacionais, todo o staff do Trump está querendo botar gasolina na fogueira. E o Brasil, não só a diplomacia brasileira, mas os militares brasileiros se orgulham de não ter nenhum conflito de fronteira há mais de um século, estão fazendo papel de bombeiros. É importante a gente entender que os militares brasileiros, especialmente os generais, têm especial preocupação com essa fronteira da Amazônia para a soberania do país, que eles acham que é a área mais vulnerável, e de fato é. Não querem de jeito nenhum ter uma sombra americana ali, porque já tiveram problemas os generais brasileiros com os americanos no Haiti. Eles sabem que os americanos ficam tentando ocupar espaço, que é o que eles também fazem. Não vão estimular uma corrida armamentista no continente, porque a consequência natural de você ter uma debacle para uma crise militar é que todo mundo precisaria se armar, e quem ia ganhar com isso seriam só os fabricantes de armas e países que fabricam armas, como os Estados Unidos, por exemplo, e quem ia perder ia ser todo mundo aqui. Além disso, seria o fim de uma estratégia que vem sendo implementada há muitos anos pela diplomacia e pelos militares brasileiros de troca de informação nessa região, que é uma região sensível. Durante a gestão do Jobim como ministro da Defesa, por exemplo, ele conseguiu que Colômbia, Venezuela e Brasil trocassem informações militares e estratégicas sobre o que acontecia nos 100 quilômetros de fronteira de todos os três lados, para evitar que houvesse um conflito, porque como tinha guerrilheiros, enfim, tinha ação militar ali, presença militar forte, que todos compartilhassem informações. Depois a situação se deteriorou um pouco, por causa da deterioração da situação política na Venezuela, mas ainda há um diálogo entre os militares brasileiros e os militares venezuelanos. O Brasil tem também essa característica de trazer para suas escolas militares muitos oficiais de países vizinhos, justamente para criar esse elo, abrir canais de comunicação. Então, de fato, nesse episódio, a função dos militares, especialmente do Mourão, mas também dos generais haitianos, que são a espinha dorsal do governo hoje. Os generais haitianos são os generais brasileiros que fizeram carreira, comandaram as tropas brasileiras na missão do Haiti, que começa com o general Heleno e passa por todos os que estão lá no Palácio do Planalto hoje em dia. Eu queria chamar a atenção para o papel que o Brasil exerceu no Grupo de Lima. Não são só os militares que estão acalmando os ânimos dentro do governo brasileiro, né? Os militares brasileiros estão exercendo uma liderança também em relação aos outros países latino-americanos, né? O Brasil foi um dos países que protagonizou essa declaração do Grupo de Lima, que se distanciou dos Estados Unidos, dizendo: não vamos fazer intervenção militar, não patrocinamos nenhuma ação invasiva para avançar pelo território venezuelano. E aí eu dei uma apurada ontem com algumas pessoas que trabalham na assessoria do Mourão, que são próximas ao Mourão, que tiveram essa reunião do Grupo de Lima. E aí o que eles estão pensando em fazer? Qual é a estratégia, já que não haverá invasão, né? É a estratégia de tentar atrair desertores das Forças Armadas venezuelanas, desertores importantes, né? A gente tem visto na fronteira com a Colômbia, na fronteira com o Brasil, vários sargentos. Gente fugindo, desertando. Gente das Forças Armadas fugindo pela floresta, com armas, uma coisa simbolicamente muito importante, mas efetivamente pouco significativa, porque na Venezuela o exército é controlado por 2.000, vocês acreditam, gente? 2.000 generais. O Maduro nomeou 2.000 generais. E esses caras são os caras que comandam o exército na Venezuela. Desses aí, uma elite controla bancos, empresas de extração de minério, distribuição de alimentos, enfim, tá nas empresas de petróleo. É uma coisa, um modelo que o Maduro instalou, que é um modelo meio angolano, assim, os generais são os donos do Estado e dos negócios. E se esses caras não desertam, o Maduro continua no poder. Ele só não caiu até agora porque as Forças Armadas estão segurando ele lá. A estratégia do Mourão, junto com o Guaidó ali, as conversas de cúpula, são de tentar atrair desertores, prometendo para esses generais, os que realmente importam, né? Não são 2.000 que mandam no Estado, né? Uma proposta de anistia, alguma coisa que atrai os caras para o lado do Guaidó. Oi, gente, só atualizando aí a informação. Hoje, quinta-feira, o Juan Guaidó chegou ao Brasil, veio se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro e também com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Vai fazer pronunciamento, coletivo à imprensa
deve angariar aí apoio para sua causa e também dar visibilidade ao tema Venezuela no Brasil. Vamos ficar de olho. Em paralelo, eles estão fazendo uma espécie de asfixia financeira do Estado venezuelano. Eu peguei aqui um dado que foi publicado pela BBC sobre venda de petróleo. Em fevereiro, a Venezuela vendeu muito menos da metade do petróleo que vendia antes e os Estados Unidos praticamente deixaram de comprar petróleo venezuelano. Sem dinheiro, a tendência é que esses generais, num médio para o longo prazo, acabem desertando. Isso pode ser uma ação efetiva, mas vai demorar, né? Do lado brasileiro e em termos políticos, o que eu queria ressaltar é que esse episódio mostra ou reafirma a impressão que nós temos de que o Bolsonaro é um presidente tutelado. Nós tivemos já o presidente Café Filho e agora eu tenho a impressão que temos o Café com Leite. Porque ele sumiu ao longo desses dias todos e foi reaparecer justamente em Itaipu, elogiando o general Stroessner. Numa outra posse etc. de general, porque ele só vai à posse de generais. Como o novo presidente de Itaipu é um general brasileiro. E durante a posse do novo presidente de Itaipu, o Bolsonaro chamou o ditador Alfredo Stroessner, que governou o Paraguai durante 35 anos, depois de dar um golpe de Estado e promover eleições fraudulentas sucessivas, de estadista e homem de visão. Ele fez isso na expectativa de que ia agradar. Só que a ignorância do nosso presidente de Café com Leite é tão grande que ele não sabe, provavelmente, ou se sabe, cometeu mais do que uma indelicadeza, cometeu uma gafe diplomática, que o Paraguai aprovou uma lei em que o governo Stroessner é chamado de ditadura por lei. E há lá uma comissão da verdade que está reparando os crimes cometidos durante a sanguinolenta ditadura desse sujeito. Lá ninguém passa pano. Exatamente. Talvez não tenha sido rebatido imediatamente pelo presidente do Paraguai, porque o pai do presidente do Paraguai foi secretário do Stroessner. Então não ficou uma situação meio chata. Mas o filho que se elegeu fez campanha fugindo da imagem do... Sim, porque pega mal. O Stroessner não é visto como um homem de visão ou um estadista no Paraguai. Diferentemente do que para o Bolsonaro. Agora tem uma ironia aí, Fernando, que eu acho que é legal notar. Quando o Stroessner foi derrubado, e também foi um golpe de Estado, promovido por um general que era meio parente dele, tem uma frase famosa que entrou para a história, que foi a seguinte: quando ele viu o grupo dos poderosos que tinham sobrado, falou, porra, mas tá todo mundo ali, só falta eu. Quer dizer, mudou, a única coisa que tinha mudado era ele que tinha saído. E o Bolsonaro, não estou tentando fazer previsões para o futuro, ele devia prestar atenção nessa frase. Porque é um cenário que não é totalmente descabido na vida dele. Entendeu? Você tem que tomar cuidado com isso daí. Toledo tá profético, tá profético. Vai se consolidando essa impressão de que ele é realmente um café com leite, uma pessoa inepta para o cargo, que não entende exatamente o que está fazendo, não tem habilidade, ambição, não tem percepção, está nas mãos desse grupo de generais, que por sua vez não é um grupo homogêneo, nós sabemos, então não sabemos muito bem como isso pode se desdobrar ao longo do tempo, mas é assustadora a perda de... Liderança, a palavra é essa, do presidente. E essa crise da Venezuela, ela está sendo muito ilustrativa da divisão de poder dentro do governo Bolsonaro. Você tem um eixo muito claro, muito poderoso, que é o eixo que eu chamo dos generais haitianos, que controlam o Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, toda os arapongas e as informações estratégicas, controlam parte da negociação com o Congresso, parte de como o governo se organiza internamente a partir do Palácio Planalto. Tem 3 generais verba lá dentro. Publicitária para comunicação. Essa comunicação que a gente não sabe muito bem como é feita pelas mídias sociais. Talvez porque não seja muito feita. Não, eu acho que pelas mídias sociais até fazem, mas é uma coisa meio nebulosa. Tem a infraestrutura... E é uma coisa do exército, não é uma coisa dos militares em geral. E especialmente desses generais que passaram pelo Haiti e formaram uma espécie de clube de Port-au-Prince lá dentro do exército brasileiro. O Mourão é um pouco peixe fora d'água desse grupo, porque ele não foi lá para o Haiti, ele, enfim, tinha um protagonismo antes de virar vice, mas era um grupo um pouco diferente. Virou vice por circunstância. Vamos lembrar, quem era para ter sido vice era o general Heleno. Só que o PSC, o partido ao qual ele estava afiliado, não fechou aliança com o PSL, e daí eles tiveram que improvisar o Mourão trazendo o PRTB para a aliança. A culpa foi do Valdemar. Né? E o vice é uma pedra no sapato, porque não é demissível. Neto, Exatamente, esse é o ponto que eu ia chegar. Demitir o Bebiano, do jeito que foi, é fácil.
Eu quero ver se o presidente de fato manda, demitindo um general se precisar demitir. Essa que vai ser a grande prova pela qual ele vai passar. Interessante, né, Toledo? O Mourão, ao contrário do Bolsonaro, já entendeu que ele agora é governo e ele tem que governar. O caso da Venezuela, por exemplo, também é ilustrativo disso. Antes ele defendia algum tipo de intervenção na Venezuela. Hoje ele acha que não, que isso não tem cabimento. Porque é diferente você estar sentado na cadeira, né? Sim. Agora tem consequência no que você fala ou faz. Consequências muito práticas e graves e sanguinolentas, dependendo do Isso que é bom, faz, que né? alguém tenha juízo, né? Agora, o outro lado do governo é esse lado meio folclórico, que nessa crise se alinhou de uma maneira meio subserviente aos Estados Unidos. E aí eu ponho na conta do chanceler, ponho na conta do ministro da Educação, Damares, etc. Que esse pessoal olavista, o Olavo de Carvalho em algum momento aspirou ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? Uma fantasia. Mas, na verdade, ele é uma espécie de embaixador dos Estados Unidos no Brasil, né? Conta um pouco o que o Ernesto Araújo fez pra gente. Não, conta você, pelo amor de Deus. Não, já que você começou. Não, vai lá, por favor, faz questão. Ele fez um tweet no qual dizia: curioso, a mídia internacional e a nacional, que a copia, só passou a chamar Kim Jong-un de ditador depois que ele começou a negociar com Trump. Antes era o líder da Coreia do Norte. Grande líder, talvez possamos dizer. Ou algo respeitoso. A mídia não é contra as ditaduras, a mídia é contra o Ocidente democrático. Batatada. Ele foi totalmente desmentido, mas foi instantâneo, foi uma coisa linda. Foi uma humilhação nas redes sociais. Foram 5.000 manchetes mostrando que ele era tratado de ditador em título, muito antes do Trump sonhar ser presidente. Esse embaixador realmente... Né? Que o ditador da Coreia do Norte é menos pior do que o Maduro. Quer dizer que tem a ditadura que a gente gosta e a ditadura que a gente não gosta? O governo não ditador é ditador, pelo amor de Deus. Quem defende a democracia, defende e acabou. Não, e não vem com esse discurso moralista. Isso não cabe, especialmente numa chancelaria, porque os países e os governos, eles não se movem por ideais, eles se movem por interesses. Bom, com as batatadas do presidente, nós terminamos o primeiro bloco. No segundo tem mais batatadas. As patrióticas batatadas do ministro Vélez Rodrigues e a jarra sem fundo da laranjada do PSL, não é isso, Toledo? Isso aí. Muito bem. Na última segunda-feira, dia 25 de fevereiro, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, enviou como eu vou qualificar esse e-mail? Doidão, singelo? Um doidão e-mail para os diretores de escolas públicas e particulares de todo o Brasil. Eu vou pedir para o Toledo ler. Prezados diretores, pedimos que no primeiro dia de volta às aulas seja lida a carta que segue em anexo desta mensagem de autoria do ministro da Educação, professor Ricardo Vélez Rodrigues, para professores, alunos e demais funcionários da escola, com todos perfilados diante da bandeira do Brasil, se houver, se houver, e que seja executado o hino nacional. Solicita-se, por último, que um representante da escola filme, pode ser por celular, inclusive, tem um parênteses, trechos curtos da leitura da carta e da execução do hino nacional, e que em seguida envie o arquivo em vídeo em tamanho menor do que 25 megabytes com os dados da escola. Bem, e anexada a este e-mail vinha a cartinha do ministro, que a Malu vai ler pra gente agora. Brasileiros, vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores, em benefício de vocês, alunos, que constituem a nova geração. Aí depois tem que falar com sotaque de Bolsonaro, não? Brasil, acima de tudo! Deus, acima de tudo! Assim? Será que o professor tinha que falar assim também? Socorro. Ele foi obrigado a recuar, tamanha foi a reação, inclusive nas hostes bolsonaristas, né? Teve o movimento da escola sem partido, até a escola sem partido. É claro, né? Porque nada mais compartido do que isso. Nada mais compartido do que isso. Sem partido foi coerente. E chega ao paroxismo do que seja a ideologização da escola e o petismo de sinal trocado de Janaína do Brasil. De sinal trocado. Tanto que o Escola Sem Partido falou isso, que lembrava a iniciativa de plantar um canteiro de sálvias vermelhas em forma de estrela no Palácio do Alvorada. É você pegar um símbolo de Estado e botar
uma coisa de campanha, um slogan de campanha. Muito mais grave, né? Uma flor é grave porque é simbólico, mas isso não é simbólico. Você está mexendo na vida de milhares e milhares de crianças e usando elas para fazer propaganda. A estultice era tão grande que a própria Janaína veio a público aconselhar o ministro a ter um assessor jurídico. Ao que o jornalista Bob Fernandes fez um comentário que eu vou roubar aqui. Ele disse, talvez fosse melhor trocar o ministro, né? A Folha de São Paulo hoje está mostrando que ele não consultou o jurídico dele para tomar essa providência da carta. Mas a Janaína disse uma outra coisa que eu acho que é muito mais importante, que é o seguinte: faça algo de concreto, ministro, e os elogios virão naturalmente. Porque o que me chama a atenção, fora essa coisa do petismo com sinal trocado, é a capacidade desse ministro de pegar uma coisa que é um foguete, né? O Ministério da Educação é um instrumento poderoso de execução de política pública e transformar num velocípede, né? O cara tem a chance de pensar grande, mas ele pensa pequeno, né? Agora, isso não é um petismo de sinal trocado? Sim, eu acho que essa comparação da escola sem partido é válida. Você pode dizer se é pior, se é melhor, mas é o mesmo princípio. É você achar que você pode pegar uma coisa que é um instrumento de Estado e botar um slogan seu, um símbolo seu. O governo Bolsonaro não aprendeu a separar o que é Estado e o que é o governo, o que é a política, o que é a plataforma deles, né? Não, e eles têm uma obsessão com a escola, com o partido, justamente. Porque eles estão fazendo o que eles criticam. A educação brasileira foi tão contaminada por esse besterol dessa gente. Então, e é por isso que eu falo que ele tem um foguete e ele anda de velocípede. Besterol nacionalista, Vamos olhar para o que realmente importa, que é que eu acho que esse governo não olha, tá? Eu peguei aqui do livro Democracia em Risco, um ensaio da Paula Lousano e da Gabriela Moricone, alguns dados que elas reuniram livro aqui sobre a educação no Brasil. Risco, recém-lançado pela Companhia das Letras. Isso, elas fizeram um artigo sobre os desafios do Brasil na educação. Eu acho que aqui tem dados que realmente importam. Apesar de 90% das crianças de 4 a 5 anos já estarem na pré-escola, ainda são apenas 30% as crianças de 0 a 3 anos que frequentam as creches, com defasagem maior entre as famílias pobres. O problema de aprendizagem começa cedo. 54,7% dos alunos de terceiro ano do ensino fundamental têm problemas graves de leitura. Ao chegar ao final da escolaridade obrigatória, é baixo o percentual de alunos que conseguem concluir o ensino médio até 19 anos, apenas 59%. O negócio é o seguinte, você botar as crianças para cantar hino nacional, você demitir todos os professores de história que fazem doutrinação ideológica na sala de aula, não vai resolver esse problema. Até porque se os alunos não leem, eles não vão nem entender o que o professor de história está falando. O que acontece é que esse ministro está há 2 meses no cargo e ele só produziu factoides. Existe uma certa perplexidade no setor de educação com o que é esse ministério. A desconexão dos problemas reais completa. Só para dar um exemplo que foi publicado na revista Veja, o MEC não comprou os livros didáticos previstos para a rede pública. Segundo o que eu apurei com as editoras que vendem esses livros didáticos para serem distribuídos na rede pública brasileira, o MEC demitiu, naquele esquema de demitir os petistas, os funcionários... Que não eram petistas. Que eles julgavam que eram petistas. E aí ficou sem as pessoas que dominam o processo burocrático de comprar os livros. Então, os livros não foram comprados e não foram distribuídos. Eu sei, porque eu falei com pessoas dessa área de educação, que existem sérias dúvidas sobre como vamos coordenar os programas de alfabetização nos estados. Eles recebem verba. O que é para fazer? É para chamar um consultor assim ou um consultor assado? A merenda vai chegar? Isso é gestão. Se vai ter que cantar o hino na escola ou não vai cantar o hino na escola, honestamente, isso não vai mudar a vida das crianças que não estão aprendendo a ler. Essa ala olavista, me parece, que tem um problema que é insuperável, porque eles acreditam nas próprias mentiras. Então, eles passam a viver numa realidade paralela e tentam colocar o resto da humanidade junto dessa realidade. Não vão conseguir nunca, tá certo? Tem uma coisa que me chamou atenção. Tem uma dissociação que é insuperável, salvo eles virem para a realidade. E eu tenho um fato que é acessório, que é, eles, ao criarem esses factoides, eles acabam indiretamente ajudando o Bolsonaro, ou acham que ajudam o Bolsonaro, porque criam um diversionismo. Em vez de se falar tudo que se poderia dedicar de tempo ao laranjal do PSL, que só cresce,
a gente fica tentando comentar uma coisa absolutamente inconsequente quanto essa. Mas isso fez mal pro governo, né? Se gerou críticas até entre eles mesmos, né? Então não é uma coisa que ajudou o governo a dispersar a atenção. Eles não sabem nem fazer direito. Mas é que eu acho que não é proposital, acho que eles são isso mesmo. Lembrando… É totalmente proposital. Como assim, Túlio? Você acha que ele, então vou inventar uma coisa do hino nacional para dizer… Você acha que ele não quis criar um fato político dizendo vamos cantar o hino nas escolas para agradar o eleitorado dele? Eu acho que não foi isso. Eu acho que ele não calculou, vou tirar a atenção dos laranjas para fazer um negócio… Não tô falando isso, Malu. Tô falando que é um ato proposital de você agradar um eleitorado que gosta de cantar o hino na escola. Não é cantar só o hino na escola, é usar o slogan de campanha do presidente. Ele achar que isso é bom, né? Olha só, vocês lembram a entrevista de Páginas Amarelas do Vélez Rodrigues, que fez um grande barulho, porque ele falou que os adolescentes brasileiros viajam… Entrevista para a revista Veja. Isso, são canibais, pegam as coisas. O que mais me chamou a atenção nessa entrevista foi uma outra coisa, uma descrição que ele faz da primeira conversa que ele teve com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro foi convidar ele para ser ministro. A primeira pergunta que me fez o presidente, diz o Vélez: Vélez, você tem faca nos dentes para enfrentar o problema do marxismo no MEC? Eu disse: presidente, é o que eu faço há 30 anos. Ninguém perguntou: Vélez, você tem um programa educacional para resolver o problema do analfabetismo, melhorar o índice de aprendizagem no PISA? Não. Você vai resolver o problema do marxismo na universidade? Quer dizer, é o que o Toledo falou, existe um alinhamento da realidade. Registro paranoico que não tem nenhuma conexão com os fatos e com a realidade, isso pouco importa. Essa gente vive realmente num mundo paralelo. É o mundo da narrativa. Se eu atendi a narrativa, tá bom. Às vezes dá a impressão que o Vélez Rodrigues não sabe nem como é que funciona uma escola. Porque, primeiro, as escolas fazem o que elas querem. Mesmo para você querer que alguém cante o hino nacional dentro de uma escola, você precisa chamar os secretários estaduais, falar: olha, gente, agora a gente quer fazer uma coisa de civismo e tal. Tá, é uma agenda conservadora, os caras são conservadores, mas então faz direito, entende o que você tá mandando, entendeu? Tem uma coisa preocupante aí, que não é também um factoide, mas que vai um pouco além. A impressão que eu tenho desses caras é que eles são que nem aqueles motoristas que param na faixa de pedestre, mas vão avançando lentamente antes do semáforo abrir, comendo o espaço do pedestre, na expectativa que parece que você vai ser atropelado a qualquer momento enquanto você está atravessando, porque o cara ele não parou de verdade. A impressão que me dá é essa, que eles vão avançando o sinal para ver até onde cola, entendeu? Só que estão tomando umas invertidas. Eu queria introduzir aqui para discussão um dado que eu vou contar o número, mas não vou contar o santo. Saiu essa pesquisa da CNT essa semana mostrando que a popularidade, a aprovação do Bolsonaro está em 57%. CNT, Confederação Nacional dos Transportes. E está com 39% de ótimo e bom. E essa pesquisa da CNT mostra que o Bolsonaro começou com uma avaliação mais baixa do que no primeiro mandato tiveram Dilma, Lula e Fernando Henrique. Mas o principal problema não é esse. Eu vi uma pesquisa que foi feita no final de janeiro, perguntando exatamente a mesma coisa, que mostrava 10 pontos a mais de popularidade, de aprovação e de avaliação positiva de ótimo e bom para o Bolsonaro naquela ocasião. Ou seja, de lá para cá… Isso é final de janeiro. Exatamente. Em um mês, estamos no final de fevereiro. Em um mês, ele perdeu 10 pontos. É muita coisa. Para um presidente em começo de mandato, ainda está com uma aprovação alta, é a maior aprovação desde 2013 de um presidente brasileiro. Mas o importante em pesquisa, como a gente cansou de falar na eleição, não é o número, é a tendência. E a tendência dele é ruim. Meu Datatáxi mostrava isso. Tá vendo? O Malu antecipou isso na semana passada via motorista de táxi. Isso que eu vou falar não tem como provar, enfim, é história contrafactual, mas é possível que hoje ele não fosse eleito. Ah, não, gente, acho menos. Porque depende dos adversários, né? Os adversários não melhoraram. Ao contrário, né? Só pioraram. A Folha publicou que a maioria dos brasileiros é contra a reforma da Previdência. Há uma erosão da popularidade. Sempre foi. Eu acho que isso… Talvez o Mourão fosse eleito hoje. Tem um dado que a gente vai dar… Sabendo o que a gente sabe hoje, você quer dizer… Há uma erosão realmente da popularidade, da figura, da percepção, da capacidade de comando, etc. E a oposição não está ganhando com isso. Gente, logo, você tem razão. O Mourão é o cara que pode se beneficiar desse desgaste. Até agora, a oposição não disse que veio. Se o governo está tendo problemas, é porque eles se enrolam em si. Né? É que, em geral, o próprio governo define essa oposição. Ele se faz, ele tem popularidade no eleitorado, ainda, claro, mas entre os
players, como se diz, né? Entre os empresários, na classe política, etc., entre as pessoas que contam, que participam do debate político mais a miúde, eu não vejo ninguém que esteja minimamente satisfeito e que confie na figura do Bolsonaro. Essa questão da reforma da Previdência, como a gente já falou, é chave. Enquanto a reforma da Previdência estiver no Congresso, ele vai ter apoio, sim. É o que a gente Paulo vê. Guedes. É a agenda liberal do governo Bolsonaro. A questão é que eu acho que tem uma contradição intrínseca aí, que o público que votou no Bolsonaro é contra a reforma da Previdência. Sim, são os maiores beneficiários das... É um paradoxo. Eu que estou em listas de bolsonaristas, vivo recebendo protestos contra a reforma da Previdência. Eu fico me perguntando, eu não entendi em que eles acharam que eles estavam votando, porque ele professou isso. E eu acho que essa contradição pode estar gerando esses dados que o Toledo... É uma aposta. A gente não sabe. A reforma da Previdência é uma reforma impopular, porque o primeiro bode na sala que eles colocaram foi fazer com que os velhinhos passassem a ganhar de um salário mínimo R$400 por mês. Isso é impopular em qualquer lugar, tá certo? Menos talvez ali no Instituto Milênio, mas... Talvez eles acabem tirando, tenha sido vai isso tirar, que você falou, bode na sala. É o bode na sala. É bode na sala, isso. Sim. Tem vários bodes na sala, e o que importa é fazer a reforma. Bom, se ele fizer a reforma, ele vai continuar tendo esse apoio. Eu acho cedo para dizer que ele não ia ser eleito. Eu acho pelo contrário. É mais uma sensação, não dá para se provar isso. Não mudou nada. Ele está perdendo popularidade. Mas acontece que as pessoas votaram anti-PT, votaram anti uma série de coisas. E o cenário não mudou. Se ele conseguir aprovar a reforma da Previdência, ele já terá cumprido sua missão. Já terá, com certeza. Bem... É para isso que seja lá o que isso signifique. De bode em bode, vamos para o terceiro bloco, falar de Sérgio Cabral. Finalmente, o ex-governador do Rio confessou que... O que todo mundo já sabia. Já sabia. Pediu e recebeu propina. Muito bem, na última terça-feira, o ex-governador Sérgio Cabral, preso há mais de 2 anos por corrupção passiva e condenado a muitos anos de prisão, foi interrogado mais uma vez pelo juiz Marcelo Bretas. Sérgio Cabral mudou a estratégia de sua defesa e confessou ter recebido propinas. Falou coisas que não tinha falado ainda. Malu, você que é uma especialista nessas aventuras cabralinas... O que você acha que vai acontecer em relação ao judiciário, por exemplo? Isso, o que todo mundo especula hoje é que pode significar essa mudança de postura do Sérgio Cabral. Porque até então ele negava que tivesse recebido propina, só assumia o crime de Caixa 2. E agora, depois da prisão de seu ex-secretário Regis Fischner, que foi procurador de Estado e também foi chefe da Casa Civil do Sérgio Cabral, ele mudou de postura, começou a confessar os crimes, e eu acho que o primeiro depoimento que foi divulgado foi muito importante para dar esse chacoalhão aí nos políticos do Rio, em todo esse submundo nesses bastidores, porque o Sérgio Cabral resolve confessar os crimes, mas ele colocou um novo ingrediente na descrição de como funcionava o esquema, que ele começou a falar do escritório de advocacia do irmão do Regis Fischner, que segundo ele era por onde passavam parte das propinas. É um escritório importante, grande, do Zé Antônio Fischner, que era irmão do Regis Fischner, e segundo o Sérgio Cabral, os dinheiros das propinas eram recebidos por esse escritório. Existe uma coisa que é sabida por quem acompanha a Lava Jato e tal, uma ideia de que é muito difícil você pegar a corrupção no judiciário, justamente porque a forma como se costuma pagar, em tese, né, o que a gente ouve dizer, propinas no judiciário, é por meio de escritórios de advocacia. No caso da delação da Odebrecht, isso foi muito questionado. Como é que é possível uma empresa que fazia tudo que a Odebrecht fazia, que fazia minutas de medida provisória, que conseguia decisões nos tribunais superiores, não confessar nenhuma corrupção no judiciário? E isso é uma coisa mal resolvida até hoje. E o que os procuradores fizeram para tentar suprir essa lacuna na época foi requisitar todos os contratos de escritórios de advocacia que a Odebrecht fez, todos os escritórios que eles contrataram. Existe uma outra ponta dessa coisa dos escritórios, do Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio, que era envolvido com o Sérgio Cabral, também tinha uma série de esquemas com o Sérgio Cabral, que foi a descoberta de que ele pagava também o escritório do Roberto Teixeira, que era o advogado do Lula, e outros escritórios. Então, o que acontece? Todo mundo sabe que falta provar, falta pegar, falta mostrar qual o tamanho da corrupção no judiciário. Essa delação do Orlando Diniz
não foi todo o conteúdo que veio à tona. Não, Disse muito que… Isso aí não é da delação, isso aí é apreensão no escritório do Orlando Diniz. Mostraram contratos dele com o Roberto Teixeira e outros escritórios de advocacia, mas entendeu? o Diniz fez uma delação. Isso, sabe-se que foi feita, mas ninguém conhece cujo o conteúdo. É desconhecido ainda. A questão é, Sérgio Cabral, Orlando Diniz, Odebrecht mal resolvida, tem uma série de lacunas nas investigações que apontam para essa questão do judiciário. Existe uma dúvida e existe uma vontade de descobrir até que ponto vai a corrupção no judiciário, como é que ela é feita, quem são as pessoas que participam. É a famosa lava-toga. Desde que a Lava Jato começou, a gente costuma falar, eu mesmo já escrevi algumas coisas a esse respeito, faltam as togas. E aí, diante dessa situação toda e do fato de que o Sérgio Cabral não teria nada mais a entregar a não ser o judiciário, começa uma especulação sobre, será que finalmente chegou a hora do judiciário? E o judiciário, não só o judiciário fluminense, mas a cúpula do judiciário de Brasília. Enfim, outros tribunais. Aí eu só queria dar um bastidor aí, que eu conversei com pessoas da Lava Jato aqui do Rio recentemente. Ontem mesmo eu perguntei, e aí, vai ter delação do judiciário? O que eles falam é que o Cabral pode confessar o que ele quiser, porque não vai haver acordo com o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral não vai conseguir fechar um acordo de delação. Aí é o meu palpite. Se você não precisa de uma delação do Sérgio Cabral falando do judiciário, talvez seja porque você já tem as provas que você precisa para desencadear alguma operação. Aí é minha percepção das coisas. Eu acho que nós estamos chegando no momento em que ou vai ou racha. Ou vai ter esse negócio do judiciário, ou nós vamos decretar que ficou para trás esse trabalho. E há sinais de que talvez não aconteça, né? Pode ser que não aconteça, a gente viu essa semana o presidente, pessoalmente, recuar muito fortemente em relação àquela ofensiva que houve sobre ministros do Supremo, especialmente o ministro Gilmar Mendes, quando se vazou que havia uma investigação da Receita Federal contra ele, a família dele e contra outros ministros, o próprio Toffoli. Não só o governo disse que não há, o secretário da Receita, Marco Sintra, publicou uma nota dizendo que não há investigação contra eles, como está promovendo uma investigação interna com auxílio da Polícia Federal para ver quem vazou essa história. E agora tem uma notícia hoje aqui no Estadão de que o TCU vai também entrar para investigar a Receita. Ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro, o que mostra que há uma tentativa de acomodação do governo federal em relação ao Supremo. Vamos lembrar que o Supremo tem uma pauta muito importante nas próximas semanas, que vai decidir assuntos que são de interesse do governo, desde a questão do julgamento, prisão em segunda instância, até questões de, por exemplo, em relação a aborto, em relação à homofobia, costumes, essa agenda que é uma agenda cara ao eleitorado bolsonarista e aparentemente está tentando se fazer uma acomodação e não um confronto que era o cenário inicial que estava pintando. Só tem um problema, né? A Lava Jato do Rio não se subordina ao Bolsonaro. Existe esse movimento, um certo acordo do governo com a cúpula do judiciário, mas é possível que com a delação do Orlando Diniz, que é ex-presidente da FEComércio, e outras coisas, seja incontornável, seja uma questão de tempo só, que essas coisas apareçam e coloquem figuras, por exemplo, como o ministro Luiz Fux, em situação delicada. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa que o Toledo mencionou aí, de que o Gilmar Mendes conversou com o secretário da Receita, Marco Sintra. Tá aí uma atitude nada republicana, né? Porque se você se julga ofendido por uma investigação que te ataca porque você é ministro do Supremo, a pior coisa que você pode fazer é se utilizar do seu cargo, da sua toga, para pedir uma atitude diretamente para o secretário da Receita, e aí ele começa a investigar quem vazou. Isso aí é caça às bruxas. Se fosse feito no governo do PT, ia todo mundo cair de pau. E o Gilmar fez, né? Vocês lembram do famoso encontro do Gilmar com o Lula, presidente da República? O Gilmar fez. Ele acha que ele pode passar por cima de ritos e processuais. O Gilmar Mendes, que é o único ministro do Supremo, Lula depois dessa que reunião. É dono de uma faculdade privada, que presta serviços para empresas como a JBS. Agora, isso ninguém pode investigar, ninguém pode falar disso. Só pode falar o que ele quer que seja falado. Então, nisso, ele e o Bolsonaro estão bem em consonância. Só que isso não é nada republicano, né?
Então a gente tem que começar… porque o nosso senador, filho do Bolsonaro, esteja querendo foro privilegiado no seu julgamento da sua investigação. Flávio, não é isso? A gente então, tem que atentar para o que realmente importa. As relações agora ficaram mais complexas, não são mais preto e branco. Agora, só para lembrar uma coisa que a gente já comentou na semana passada, que pode fazer muita diferença nesse cenário, a descoberta de um galpão com mais de 17 mil documentos ligados ao esquema do Cabral, onde tem pastas e pastas e pastas por nome, por um esquema detalhado de como a coisa funcionava. Quer dizer, se existirem membros do judiciário envolvidos no esquema do Cabral, eles vão começar a aparecer. Talvez isso até ajude a explicar por que o Sérgio Cabral resolveu começar a falar logo, porque daqui a pouco não sobra nada para ele falar, né? E é a esperança de o Moro voltar a aparecer, né? Porque o Moro sumiu totalmente e está correndo o risco de virar um banana entre laranjas, né? E se o Sérgio Cabral for falar tudo o que sabe, ele vai fazer um relato mais longo que o de Sherazade nas 1001 Noites. Bom, com isso nós chegamos ao final do terceiro bloco e ao momento tão aguardado do Kinder Ovo. A gente vai ganhar da Malu hoje, Dani. Pode soltar. Difícil. Eu fiz uma palestra com o embaixador da China e fui aplaudido pelo pessoal. Quem é tu para dizer o que nós temos que fazer aqui dentro do Brasil? O interesse deles é manter aquilo sob o jugo. Noruega, Inglaterra, Holanda, França, esses países com essas ONGs que tem. Então, esse é o Macron mesmo. Vamos cuidar do país deles. Só faz uma conta. Se nós pegarmos 350, 400 milhões de hectares que representam o Cerrado brasileiro e a floresta amazônica hoje, para nós deixar aquilo intacto, sem pagar nada. Aí o cara assim, porque eu dou ajuda financeira, tu dou 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, 50 milhões de dólares. Quanto é que dão? Merreca. Tá errado. Eu vou bater contra esse troço, seja contra Macron, contra quem quer que seja. Aquilo é um bem da humanidade. Tá bom, então a humanidade que nos pague. Tu tem 400 apartamentos. Aí, tu não pode alugar outros apartamentos? Como é que eu faço com meus 400 milhões de hectares de terra que eu tenho parado lá? Se aquilo serve para o mundo que nos pague. Eita! É um gaúcho anti-amazônico. Certamente é um gaúcho. Antiglobalista, é um espécime do não é o Darcísio Perondi, não é o Naban Garcia, não é nem gaúcho, não é o Osmar Terra. É um não sei quem bolsominion. O senador Luiz Carlos Renzi, eleito pelo PP Pato do Rio Grande do Sul, é do PSDB, entrevista ao Jornal do PP. Comércio em dezembro do ano passado. A diretora está fazendo coisa muito difícil. Ele é do PSDB, não é, Luiz Carlos? PP. PP. Pato. Muito bom. Um discurso Parabéns. bolsonariano. Né? Não foi muito emocionante, mas tudo bem. Bom, Kinder Ovo fiasco para os três. É chegado o agradável momento do Correio Elegante. Hora de abrir as cartinhas que vocês mandam pra gente, queridos ouvintes. O Jonas Kulakauskas, que se mudou para Salvador, bem quando estávamos lançando o foro, disse que ouvir a gente toda quinta foi importante, abre aspas, para compensar a saudade das mesas de bar com os amigos de São Paulo discutindo a política da semana. É pelo sotaque, será? Foi o podcast que eu precisava mesmo sem saber. Obrigado. Obrigado você, Jonas. Ele diz ainda que gosta tanto da Malu, mais um fã da Malu, que gosta tanto da Malu que foi buscar mais dela no YouTube, Malu. Oh, Jonas, e aí ele meu diz, Deus, que medo. Encontrei algo que nunca imaginaria. Malu Gaspar prestando depoimento ao juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Meu filho. Explica essas coisas daí, Malu. Meu passado me condena. Foi como testemunha, Malu? Você como testemunha do presidente Lula. Foi condenada. Não Fui tá testemunha a Malu convocada pelo solta, presidente Lula. Para falar de uma matéria que eu publiquei na Piauí. Opa. Sobre o Delcídio do Amaral. Eu sabia que a culpa era minha no final. A culpa era sua, com certeza. Bom, eu tô com um relato que chegou por e-mail, enviado pelo Yuri Peixoto de Fortaleza, que eu só posso esperar que seja verdadeiro, embora tenha uma cara de alucinação bastante velesca, diria, em homenagem ao ministro da Educação. Diz o Yuri: indo ao cinema, peguei um ônibus e, para minha surpresa, o Foro de Teresina 39 estava sendo reproduzido nos alto-falantes de todo o ônibus. Sério? Onde foi isso? Em Fortaleza. Ai, que legal! Propagação comunista, tá ok? Tá ok. Então vamos cantar o hino da agora no final, que daí pode passar no ônibus. A gente vai passar a cantar o hino do Brasil. Continua, Yuri.
Eu amei. Estamos com a colinha do hino. E fui até o motorista da linha, um senhor de 60 e poucos anos chamado Hipólito, que se mostrou muito contente em encontrar um passageiro que escutava o podcast e, sobretudo, não pedia para ele trocar o foro pela música da Jennifer. Você pode mandar um alô? Seu Hipólito, se o senhor existe, o senhor é o meu melhor amigo agora. Isso é verdade. Seu Hipólito, arrasou, seu Hipólito. Seu Hipólito, toca aí, seu Hipólito. Demais, seu Hipólito. Um beijão para o senhor. Mas presta atenção na rua. E a Carolina Carvalho, que ouve o foro na Áustria, quer dizer, do Ceará para a Áustria. Ela ouve o foro com o companheiro dela, Daniel. Disse que o programa ajuda o casal a se entender nas diferenças políticas. Carol, bom saber, hein? Ela diz que no mês de março eles vão se casar dia 8. E aí eles pedem pra gente mandar um beijo. Um beijo, Carol. Beijo, Daniel. A Malu está terrível nesse aqui, ó. Eu estou casamenteira. Peraí. Ela falou que não entendeu a pira com Java Porco. Mas se acharmos por aqui, acho que na Áustria, mandaremos fotos. Será que tem Java Porco na Áustria? A gente pode exportar. Olha aqui. Java Porquismo está crescendo. Vendo? Agora a gente está entendendo as verdadeiras intenções do Toledo. Ele vai fazer uma empresa de exportação de Java Porco. Tem mais algum aí, Zé? Não, mas eu queria registrar aqui, mais do que a minha solidariedade, a minha admiração pela economista Mônica De Bolle, que é colunista do Estadão. É verdade. E que ela botou 3 operadores do mercado financeiro para correr de volta para suas cavernas. Os 3 estavam stalkeando ela no Twitter, falando barbaridades. Ela foi atrás, revelou as suas identidades. Os caras estavam, inclusive, falando em estupro, porque mencionavam o Kavanaugh, aquele juiz da Suprema Corte que foi acusado de estuprar uma menina na faculdade, enfim. E ela foi atrás, descobriu quem são os caras, mostrou em quais fundos de investimento eles trabalham. Falou, olha, eu conheço os caras, eu conheço os bancos que fazem a custódia das suas operações, tomem cuidado. E daí o resultado é que os 3 saíram do Twitter, ou fecharam a conta ou abandonaram. Então, é um avanço civilizatório, porque 3 homens neandertais foram recolhidos da praça. Muito bem. E para terminar o Correio Elegante de hoje, eu leio um tweet em espanhol, Malu, do Miguel Suárez. Bueno. Malu, descobrí el programa Foro de Teresina hace un par de meses. No me pierdo uno. Realmente muy bueno y me encanta tu postura. Te sigo desde Uruguay. Miguel Soares. A Malu vai de Viena para Montevidéu nas férias Besitos, agora. Miguelito. Com uma passagem pelo ônibus de Fortaleza. Seu Hipólito. Muito bem. O Toledo já está aqui com a fantasia dele de Java Porco. Eu já estou providenciando a minha de Kinder Ovo, ou sei lá o quê. E a Malu não precisa de fantasia. A Malu já é a carnavalesca em tempo integral. Skin 2. Exato. Animação pura. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que na semana que vem nós vamos emendar os festejos momescos e não vai ter foro. Aproveitem para descansar também da gente. A direção do programa é da Paula Scarpim, os produtores são a Luísa Migueso, o Luiz Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. Quem nos edita é a Mari Romano, a finalização e mixagem são do João Jabassi, que também repaginou a nossa música tema, obra dos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela coordenação digital é a Keren Moraes, nós gravamos no estúdio Rastro com o Dani Di. Eu sou Fernando de Barros e Silva e me despeço dos meus queridos José Roberto de Toledo. Esquindô. Tchau! E Malu Gaspar. Tchau, gente. Até a próxima. Bom carnaval. O Foro de Teresina volta no dia 14 de março. Bom carnaval para todos. Juízo. Não, juízo não.